Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Eu sou o Léo e hoje estou aqui com meu parceiro Isaac. Fala galera. E hoje para comentarmos sobre o capítulo 1046, Raizo. Opa galerinha, passando aqui só pra fazer um comentário rápido antes de começar esse vídeo. Antes de irmos, nós precisamos falar da história de capas que deu muito o que falar. Muitos já teorizavam e continuam teorizando a chegada de Barba Negra em Holy Cake, pois o território da Big Mom está sem a Mama e grande parte de seus filhos saíram da ilha, restando apenas comandantes como Katakuri e Cracker. Os motivos seriam, além de dominar o local, conseguir o Road Poneglyph da Mama e a Purin, que é capaz de ler os Poneglyphs se despertar sua habilidade secreta e capaz de ouvir a voz de todas as coisas. Muitos acreditam que as duas silhuetas são de pessoas do bando do Barba Negra, porém nós vamos analisar aqui com calma. Primeiramente, ambas as silhuetas têm estatura de humanos normais se compararmos aos habitantes de antes deles, e ambos são uma mulher e um homem. Um sapato é um sapato de salto feminino e o outro é um masculino. Se observarmos o bando de Teach, poderiam ser a Katarina Devon e o Van Auger ou Shiryu, já que os dois usam capas e têm proporções mais humanas, e têm habilidades perfeitas para infiltração. Porém, antes de mais nada, temos que saber para onde Barba Negra moveu o seu bando. No capítulo 956, Manchete, ele diz: pessoal, preparem os navios. Se a marinha é quem quer ficar com isso, eu posso muito bem pegar pra mim. Muitos acreditam que seja a invasão de Holy Cake, porém, o contexto do capítulo é totalmente diferente. Ali, ele estava lendo o jornal do incidente da Reverie e de Alabasta. Não tinha qualquer informação sobre Holy Cake que o chamasse a atenção. A marinha e o governo sempre quiseram a Pluton, seja as plantas ou a que está escondida em Alabasta. Sem a princesa e sem o rei, ficaria fácil invadir o país e descobrir onde a arma está. Com a Gura Gura no Mi, Teach poderia até vibrar a terra como um sonar e encontrá-la com facilidade. O seu navio deixaria de ser uma jangada e agora seria o navio de destruição em massa mais poderoso do mundo. E isso combina muito mais com a ambição de poder de Teach. Pegar a Purin e levar um Poneglyph não garantiria um poder imediato. Ele precisa que ela despertasse o seu poder, algo que até hoje ainda não aconteceu. Então, para um oportunista como ele, Alabasta é o melhor lugar a se invadir. Ele levou seus navios e frotas para isso. Além do mais, a invasão de um Yonkou a outro Yonkou é um evento muito grande e importante para que esteja apenas em uma história de capas, ainda que exista essa possibilidade. Mas vamos esperar para ver o que o Oda vai trazer para nós. Agora sim, fique com a análise de Léo e Isaac pro resto do capítulo. Valeu! E indo finalmente pro capítulo, eles se iniciam dos diálogos mais incríveis e mais profundos de todo o mangá até agora. O diálogo entre Luffy, Kaido e Zunisha. Kaido, se erguendo do último golpe do Luffy, diz assim: deixe-me te perguntar uma coisa, quem é você? Essa atitude e essa pergunta do Kaido foi algo sincero e que aprofundou ainda mais o personagem enquanto o diálogo se seguiu. Diferente das outras vezes, agora ele não apenas quer saber quem é Luffy ou o que ele quer se tornar, e isso com desrespeito e desonra ao Luffy. Agora ele tá diante daquele que pode finalmente derrotá-lo e ser quem ele procura. Porém, antes da resposta do Luffy, a cena corta pra Zunisha e é aqui onde a cena se tornou uma das mais incríveis de todo o mangá até hoje. A pergunta quem é você não foi apenas pro Luffy, nem dita apenas por Kaido. Foi como se tivesse sido feita por nós leitores para ser respondida para nós mesmos. Zunisha diz: que nostálgico essa batida. Joy Boy, é como se você estivesse ali. Meu coração não para de dançar. Não posso deixar de acreditar que seja o destino. É ele sem dúvidas quem está ali. Quem ele é aquele que Joy Boy e Zunisha esperavam. Quem herdou a sua chama do passado e trouxe os tambores de libertação de volta pro mundo e quem vai mudar o mundo. Mas na verdade, ele não é nem rei nem soberano nenhum. O Luffy responde: quem sou eu? Monkey D. Luffy, aquele que vai te superar e se tornar o rei dos piratas. Afinal, é o que Luffy sempre quis ser, independente de destino ou de chama herdada. Luffy nunca quis ser um figurão, nem soberano, nem ninguém importante. Ele está assim trilhando um caminho que as pessoas do passado esperavam, mas no fim a aventura é dele e o caminho é dele. Como já dissemos aqui no canal, acreditamos que diante da revelação do século perdido e do tesouro, o Luffy vai querer fazer tudo à sua maneira para se libertar das correntes do destino e criar o mundo que ele quiser a partir do One Piece. E a resposta do Kaido me fez gostar ainda mais do personagem. Ao invés de rir da cara do Luffy ou tratá-lo com desprezo e desonra como todos os vilões de One Piece fizeram, Kaido reconhece a vontade incansável do espírito atrevido do Luffy, como Barba Branca disse em Marineford, e é claro, o seu poder em batalha. Kaido respeita Luffy como seu adversário e agora acredito que ele saiba com certeza que Luffy é o Joy Boy, já que ele achava isso desde o início da luta quando disse que, sempre que a situação piorava, Luffy ria ainda mais, e confirmando isso no capítulo 1014 quando constatou que Luffy não poderia ser o Joy Boy, mas no fim ele é. Isso também nos lembrou a fala de Oden, que disse pra Kaido ficar o mais forte o quanto
quanto pudesse e sobre os piratas que vão derrotá-lo depois de sua morte, como vimos no capítulo 1000. Kaido tem consciência disso e sabe, já que ele diz: perdi tudo que vim construindo até agora, meus subordinados, meu castelo, você destruiu tudo, não foi? Ele sabe que seu momento chegou, porém ainda tem algo. Luffy diz o seguinte: mesmo assim ainda tem algo que eu quero tomar de você. Kaido tem um domínio sem igual que agora ele reconheceu perder, mas o que mais Kaido tem e que ele sempre tomou de todos que o enfrentaram: os seus espíritos e a sua vontade. Kaido quebrou o espírito de todo um país. Uma das culturas que mais valorizava sua honra acima de tudo era a japonesa dos antigos samurais, e em Wano isso não é diferente, afinal é o próprio Japão. Ele fez com que os guerreiros desistissem das suas vidas e vivessem como escravos, tomou a liberdade e a beleza de um país inteiro, e o que Luffy quer tomar ficou claro lá em Udon. Os samurais não acreditavam que os piratas das feras poderiam ser derrotados, eles só viam a devastação e o grande poder esmagador do Kaido, e é aí que o Luffy entra. O discurso de Udon capturou os corações daqueles samurais e os ergueu pra batalha. Isso que é um líder, e é isso que Luffy vai tomar de Kaido, o seu espírito inquebrável. Luffy vai destruí-lo por completo para libertar esse país. E não há dúvidas quanto a isso, já que o próprio Oda falou que o Luffy não mata nem quer destruir completamente seus personagens. Ele apenas quebra o seu espírito e os sonhos daqueles vilões a qual ele enfrenta. Que construção de enredo e que mangá sensacional, senhores. A batalha continua e Kaido traz uma revelação sobre o despertar. Ele acontece quando a mente e o corpo do usuário estão alinhadas com suas habilidades e reconhece o poder ridículo do Luffy. Isso é interessante, já que depois do discurso da escravidão do Kaido e de Luffy não cessar a sua chama de libertar o país, foi quando o despertar aconteceu. Isso poderia ser mais uma vez uma dica de que o despertar só veio porque Luffy se alinhou completamente às vontades do Joy Boy que residiam no seu fruto. E a gente fala isso a partir da teoria que a gente criou, que alguns dos frutos, principalmente os Zoans, carregam vontade dos seus antigos usuários. Isso também pode ser revelado na fala daquele Gorosei sobre os frutos Zoan terem vontades próprias. E essa fala do Kaido dá a entender de que ele já sabe e já teve o seu próprio despertar do seu fruto. Afinal, ele fala como se ele soubesse exatamente qual é a sensação do despertar. A gente sabe pelo que nos foi apresentado que os Zoan, quando estão despertos, transformam-se na forma animal e perdem o controle das suas mentes. Porém, vimos que Chopper, quando fez o despertar forçado lá em Water 7 e quando voltou do Novo Mundo, ele acabou controlando essa forma. E pode ter acontecido exatamente o mesmo com Kaido. A princípio, quando o Kaido despertou, com certeza ele pode ter perdido o controle do seu corpo e ter se tornado uma besta incontrolável. Porém, com o tempo e com a experiência de batalha, ele pode ter controlado essa forma. Se o Chopper, que é apenas um dos subordinados do Luffy, conseguiu, é óbvio que o Yonkou também conseguiria. Na troca de golpes, vemos a habilidade que Luffy usou no capítulo passado de perfurar o corpo do Kaido, entre aspas, transformando ele em borracha. Imaginem o dano que isso está causando, já que Luffy quebra a defesa das escamas junto com o hack avançado e o hack do rei. Com certeza agora a luta está de igual para igual. O Kaido fala sobre os samurais lá embaixo que vão acabar sendo engolidos pela chama da guerra, mas Luffy reafirma o que disse no capítulo 989: eu chuto a bunda do Kaido e vocês cuidam do resto. Isso que é um capitão. E então, cortamos para o palco principal. E o Oda nos mostra tudo o que está acontecendo lá dentro, em todos os pontos. Vemos a Nami se encontrando com Chopper no palco principal e temos um vislumbre de como está o tamanho do incêndio em Onigashima. E levando em consideração o tamanho da ilha, é absurdo. Então seguimos a narrativa com o Oda mostrando todos os aliados fugindo das chamas. E temos umas cenas de comédia bem pontuais, como o Beppo, que é o urso polar não suportando o calor, e o samurai se encontrando com o Brook achando que ele já estava completamente incinerado. Robin também aparece e, como sempre, com o seu grande otimismo. Quando Brook fala sobre encontrar uma maneira de fugir dali, ela simplesmente responde: não tem. E é isso, a Robin sempre paciente e certa, não tem o que discordar. E em seguida, o Oda nos mostra o bordel, onde Sanji está, e um detalhe muito bom é o seguinte: o ratinho no ombro do Sanji... Dança, gatinho, dança. Que é aquele que estava no contexto da batalha Sanji vs Queen, e tem algo muito importante sobre o Sanji, diferente do Zoro que vemos na página seguinte. Léo, faltou o Apple, cadê ele? Meu amigo, eu vou continuar ignorando o Apple, segue aí. Que é isso, cara. Tá certo, vamos seguir aqui. Sanji está consciente e podendo se mover. Já está mais recuperado mesmo que não esteja 100%. O que pode indicar que Sanji assuma um papel importante daqui pra frente de proteger o bando caso aconteça alguma invasão do governo ou marinha em Wano. E como a gente sabe, realmente isso está acontecendo. Mais um paralelo com Thriller Bark e a cena do Zoro, que assumiu a responsabilidade quando todos estavam derrotados. Vemos o Soap protegendo o Kiko, como prometeu a Izou, mas claro, ele está querendo se salvar também, obviamente. É bom ver esses respingos de coragem do Soap. E logo em seguida, vemos Zoro ainda desacordado nos braços do Frank inconsciente. Ainda fica o mistério de quem ou o que era aquela figura da morte diante do Zoro. Se era a maldição da Emma ou do Shimotsuki. Ainda não sabemos. Ou será apenas uma alucinação do remédio do Chopper. Mas
mas espero que o Oda não deixe passar e a gente descubra quando o Zoro despertar. Vale lembrar, uma curiosidade até bem interessante, todos os números 2 dos Supernovas estão sendo carregados, estão fora de combate. Zoro, Beppo e Killer, todos estão na mesma situação e isso aqui é muito engraçado. E isso aqui é um detalhe que pode ter passado despercebido por muitos. Então chegamos na cena do homem, da lenda, a besta enjaulada que agora tá liberta e que nomeia esse capítulo, Raizou. Quando saiu os spoilers, cara, e o nome do capítulo era Raizou, eu não pude segurar tamanha alegria que eu estava, cara. Eu já tava cansado de ver Gear 5. E ele se encontra com quem? Com Jinbei, e agradece a confiança que Jinbei depositou nele. E não seria diferente, obviamente, já que o próprio Jinbei disse: Raizou é um dos samurais a quem Luffy confiou. Raizou então se lembra de como não conseguiu fazer nada para salvar Oden ou seu castelo no passado, quando ele ficou incendiado, e ele decide que isso não vai mais se repetir. E em outro flashback, vemos que ele guardou a água de Zou que Zunisha joga do mar nos seus pergaminhos. Um pouco conveniente? Sim, mas de qualquer forma ele joga uma corrente de água violenta e muito volumosa em direção a Jinbei, e com sua técnica Karate Tritão dispara água por todo o castelo de Nigashima, que atravessa todos os andares, dissipando assim o fogo que estava quase matando todos os que invadiram o castelo. Muita gente, nós inclusos, ficamos meio desacreditados quando saiu os spoilers e o nome do capítulo teria grande destaque no Raizou, mas ainda bem que foi muito diferente do que imaginávamos. Geralmente é sempre assim. E foi sensacional o desenrolar dos eventos que aconteceram e a importância do personagem para os momentos finais dessa guerra. Foi até bem melhor do que a luta que ele teve com Fukuro Kujo. Todo o contexto desse capítulo foi muito importante, pois agora tudo depende do Luffy. É um cenário igual ao que acontece em todos os arcos. As batalhas dos Chapéus de Palha sempre acontecem primeiro, eles finalizam as batalhas e todos ficam em uma situação crítica dependendo unicamente do desfecho do Luffy. E com certeza, por causa dessa configuração, o Nigashima se encontra em seus momentos finais. E falando em momento final, chegamos ao fim do capítulo, quando o Yamato exclama pro Momo que agora não tem mais jeito. Ele tem que fazer as nuvens que vão segurar o Nigashima imediatamente. Eu ainda acredito em duas teorias sobre a queda da ilha. Uma de que Momo, assim como seu pai, vai na sua forma dragão segurar a ilha nos últimos segundos com algumas nuvens que ele conseguir fazer, mais os próprios braços diante de todo o povo de Wano, honrando o sacrifício do pai e tomando uma atitude de um verdadeiro Shogun. Ou o próprio Zunisha vai ajudá-lo a conseguir de alguma forma, cumprindo a razão de ele estar ali presente. Inclusive eu espero muito que o Nigashima fique perto da capital das flores para todo o povo de Wano ver o desfecho da luta do Luffy contra o Kaido. E é a cena que a gente tanto teoriza aqui, que é a cena do Luffy dançando diante do amanhecer para todo o povo de Wano ver. Seria incrível. Só que para todos os efeitos o motivo é um só. Kaido tá perdendo completamente suas forças e na última página, digna de um quadro, Yamato alarma que o Nigashima vai cair. Finalmente chegamos ao estágio final dessa guerra e o último momento antes da queda de um Yonkou pelas mãos do Luffy. E ele que nesse momento, numa página sensacional, aparece se erguendo nos céus pegando um raio com suas próprias mãos para acertar o Kaido. Antes de mais nada, todo esse cenário já tinha sido previsto. Lembra-se do capítulo em que Hawkins é derrotado e ele puxa uma carta chamada A Torre? Ela descreve em seu significado tudo o que está acontecendo nesse momento e até na própria imagem da carta. Na imagem podemos ver um raio acertando o topo da torre em chamas com pessoas desesperadas. A sua descrição é: o relâmpago representa um súbito de energia e a visão que leva ao rompimento ou à revelação, a mudança do antigo para um novo caminho. As pessoas estão desesperadas para escapar do prédio queimado sem saber o que os espera, um futuro incerto, mas que será melhor do que o anterior. Essa também é a descrição dada pelo Oda no capítulo 1029 e que agora ficou absurdamente claro que é a derrota do Kaido e a mudança completa de um novo caminho para Wano. E muita gente ficou em discussão sobre o fato do Deus do Sol e que esse poder poderia vir da divindade que existe na fruta do Luffy ou das divindades do passado, e a gente vai fazer um vídeo falando sobre isso na próxima semana. Vocês vão gostar demais desse vídeo e vai ficar incrível. Mas sobre o Luffy ter segurado esse raio, é basicamente pela sua propriedade de borracha. Ele já tinha feito isso em uma pequena cena lá em Skype, quando o Enel solta um raio nele e ele chuta o raio mudando o raio de direção, ou seja, o Oda usa borracha como uma espécie de condutor e não só um isolante. Então faria todo sentido que Luffy pegasse esse raio com as próprias mãos o segurando e impedindo que ele se dissipasse. Eu não acho que vai ser o último, mas deve ser um dos golpes cruciais para a derrota do Kaido. E o mais incrível nisso tudo é ver o rosto de contemplação e satisfação do próprio Yonkou, vendo o Luffy partindo para atacá-lo com um raio. Eu acredito que nesse momento o Kaido entendeu que chegou ao fim o seu império em um ano, e os próximos momentos serão a batalha mais violenta que vamos ver entre Luffy e Kaido. Com certeza Kaido irá reconhecer o Luffy como o tal Joy Boy e finalmente ter seu espírito quebrado, e será finalmente derrotado, libertando todo o país de Wano. A esse ponto que vem um flashback sobre ele antes da sua queda e que finalmente possamos ver o fim de Onigashima e finalmente Kaido vai cair.
E antes de encerrar esse vídeo, a gente queria fazer um agradecimento a vocês. Vocês, maioria das vezes, estão aqui com a gente no domingo, vendo a nossa análise sobre o capítulo. E o que fica claro pra gente é que vocês gostam muito da nossa opinião sobre o que a gente tem a falar sobre o capítulo. Isso é muito legal pra gente, a gente fica muito feliz. A gente tenta fazer o máximo pra que o vídeo saia na sexta ou no sábado, e a gente vai continuar se empenhando pra isso. Mas a gente só queria fazer esse momento de agradecimento porque vocês são os melhores inscritos que a gente poderia ter. E é com isso que a gente encerra esse vídeo. A gente espera muito que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, deixa teu like. Não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Confere aí a descrição que vai estar o nosso Discord. A galera lá é muito ativa, vocês vão gostar demais. Também não se esqueçam de seguir a gente lá no Instagram, @canal Supernovas, onde a gente sempre deixa um post pra vocês mandarem suas perguntas e a gente responder aqui em vídeo. E que também vai estar com o nosso link da roxinha. E é isso, galera. Valeu! Valeu, galera. Até a próxima.